Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nossa reflexão hoje terá como base o Salmo 117, o Salmo 150, e isto tomando por direcionamento o que nos instrui a palavra em Isaías 43, verso 7, que nos diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Aqui o Senhor está mostrando para nós que o ser humano foi criado para a glória dele. Você tem glorificado a Deus? Você tem louvado ao Senhor na beleza da sua santidade? Veja que o Salmo 117 faz a seguinte convocação: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Então a palavra mostra que todas as nações, todos os povos devem louvar ao Senhor. É assim que diz o Salmo 117. O Salmo 150 vem reforçar essa colocação, pois ele diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Você tem fôlego, eu tenho fôlego, nós temos fôlego, então todos nós somos convocados a louvar ao Senhor. Na Bíblia de Estudo Visual com Infográfico, apresenta 5 ideias centrais do livro dos Salmos. E que ideias são essas? Para que você e eu, que temos fôlego, que devemos louvar ao Senhor, possamos compreender melhor. A primeira ideia central que encontramos no livro dos Salmos é: Deus é o pastor e o defensor que salva o seu povo dos seus inimigos. A segunda ideia é: Deus é o grande rei eterno, perfeito, poderoso e digno de ser louvado. Terceira ideia: Deus é paciente, misericordioso, perdoador e bom. A quarta ideia é: as pessoas podem expressar livremente sua alegria e sua dor a Deus, pois Ele é compassivo e compreensivo. E a última ideia central no livro dos Salmos são: Deus abençoa aqueles que lhe obedecem, mas os maus perecerão. Além desta colocação a respeito das ideias centrais encontradas no livro dos Salmos, ainda queremos trazer uma outra conotação a respeito do livro dos Salmos. De acordo com a Bíblia do Discipulado e as demais Bíblias, porque a Visual apresenta assim, a Bíblia de Estudo Conselheira, a Bíblia de Estudo de Genebra mostra a divisão do livro dos Salmos, mostrando para nós que é um livro que é dividido em 5 livros, sendo o primeiro deles do Salmo 1 ao Salmo 41. O segundo livro é do Salmo 2 ao Salmo 72. O livro 3 vai do Salmo 73 ao 89. O livro 4 vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E o quinto livro vai do Salmo 107 ao 150. Sendo que o Salmo 150 é considerado a doxologia final de todo o saltério. Por que é dito de todo o saltério? Porque, segundo os títulos que vão aparecendo no início do Salmo, nós vamos contemplar que o livro dos Salmos ele é composto de cânticos ou de poesias. Ele é visto não só como cantor cristão para os judeus, mas ele também é o livro que revela quem é Deus, como eu citei nas ideias centrais da Bíblia Visual com Infográfico. Mas a Bíblia de Estudo Conselheiro ainda apresenta as seguintes conotações a respeito dos Salmos. Por que eu estou fazendo essas conotações? Nós vimos que a palavra nos convoca no Salmo 150 que todo ser que respira louve ao Senhor. Vimos no Salmo 117 que a palavra nos diz que todos os povos, todas as nações devem louvar ao Senhor. E assim nós precisamos observar dia após dia, momento após momento. Precisamos meditar na palavra, sim. Pois no Salmo 1, no verso 2, diz a palavra que precisamos meditar nela de dia e de noite. Mas antes de fazer essa colocação, diz que aquele que teme ao Senhor se comporta de forma diferenciada. Pois diz assim o verso 1: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele se afasta dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. Diz o verso 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem meditado na palavra de Deus? Ou seja, você tem parado um tempo
na sua caminhada dia após dia. O evangelista Mateus, no capítulo 6, no verso 33, nos chama a atenção em buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e o que nós necessitamos para a nossa caminhada, diz o texto. E estas coisas vos serão acrescentadas. E quando você e eu vamos observar o que é que nós necessitamos, você vai contemplar também ainda em Mateus 6, ele mostrando a partir do verso 25, que a nossa preocupação é com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que calçar. E o Senhor leva Mateus a nos dizer que a nossa preocupação deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus. E estas coisas o Senhor nos acrescentará. E muitas das vezes, quando o ser humano para pensar nesta nação, que é a nação considerada católica, nós, como católicos, devemos observar a palavra de Deus. Porque aquele que professa que é filho de Deus deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entretanto, a própria palavra nos chama a atenção para todo aquele ser que respira, que foi criado para a glória de Deus, como diz o profeta Isaías, independente da tribo, língua ou nação, como é dito em Apocalipse. Esse ser que respira, que nós notificamos no Salmo 150 e chamamos a atenção que é para todos, no Salmo 117, porque ele diz povos e nações, esse ser deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar, deve aprender com Deus o que ensina a sua palavra. O salmista disse no Salmo 1, no verso 2, que eu já li, vou só repetir, que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Se você e eu queremos nos aproximar de Deus, essa aproximação não acontece pelos nossos atos, mas essa aproximação só acontece através de Cristo Jesus. Assim está escrito em o Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6, Jesus deixa bem claro, dizendo a todo ser que respira. O quê? O que é que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, você e eu, se quisermos nos achegar a Deus, quisermos realizar a obra de Deus, de glorificá-lo em todo tempo e lugar, pois Ele nos criou para isso, só faremos isso se estivermos em Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A própria palavra também nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, se você e eu, se quisermos realmente estar na presença de Deus, só através de Cristo Jesus. A palavra nos diz que nós somos criados para a glória dele. A palavra nos diz que o ser que respira, louve ao Senhor. A palavra nos diz que precioso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, Ele, o Senhor, nos acrescentará. Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a sua primazia? Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Você tem glorificado a Deus em todo tempo e lugar? É precioso louvar a Deus. É precioso enaltecer o seu nome, visto que a palavra nos ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal. Você realmente tem se colocado neste sentido, buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Você tem dito a Deus que o que alegra o seu coração é realmente buscar em primeiro lugar a presença de Deus? Ou você tem se esquecido e tem dado primazia a outras coisas, em vez de dar a primazia a Deus? Quando a gente olha, por exemplo, no Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta que ele apresenta, esse catecismo, é: qual é o fim supremo e principal do homem? E com base em Romanos capítulo 11, verso 36, 1 Coríntios 10, 31, Salmo 73, dos versos 24 a 26 e João 17, do 22 ao 24, com base nesses textos, a resposta a essa pergunta, que pergunta qual é o fim supremo e principal do homem, e a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, pois Deus nos criou para a sua glória, diz Isaías 43, 7. Nesse mesmo catecismo, a pergunta de número 91 é: qual é o dever que Deus requer do homem? O que é que Deus requer de nós, seres humanos? Com base em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, Miqueias, capítulo 6, 8 e 1 Samuel 15, 22, o dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. Você tem obedecido a Deus? Você tem glorificado ao Senhor? Veja, só trazendo a memória, a palavra diz claramente que todo ser que respira, louve
ao Senhor. Todo ser que respira, você está respirando. Você já agradeceu a Deus neste dia por sua vida? Você já louvou, já prestou o seu louvor a Deus? Pois Deus espera que nós, como seres humanos, como filhos seus, louve e exalte o nome dele. Pois Ele espera que todas as nações, que todos os povos louvem o seu nome. E por que devemos fazer isso? Diz o 2º versículo do Salmo 117. Porque intenso é o seu amor, leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Exalte, glorifique, bendiga o nome do Senhor, aquele que te formou, aquele que te fez, aquele que conduz os teus passos em bom termo, aquele que espera que você em todo tempo e lugar dê a primazia a Ele. Dê a primazia a Ele. E assim você verá quão precioso é louvar ao Senhor. Ainda da Bíblia, diz visual com infográfico, faz uma conotação que me chama a atenção, e aqui também quero apresentar nessa meditação, que todo ser que respira louve ao Senhor. Diz 5 principais razões para louvar a Deus, descrita em Salmos. Eu li só 2 salmos, o 150 e o 117. E li o verso 1 e 2 do Salmo 1. Entretanto, encontramos 5 razões nesse livro para louvar a Deus. Primeiro, que Ele nos criou para glorificar um Deus. Primeiro é a sua glória. Segundo, a sua bondade. Terceiro, a sua fidelidade. Quarto, seu poder. E quinto, o seu amor. E se você me perguntar, existe algum texto que nos evoque a fazer notório a glória de Deus? O Salmo 8, o verso 1. Salmo 57, o verso 5. Salmo 66, o verso 2. Salmo 96, o verso 3. E o Salmo 113, verso 4. Todos esses salmos deixam claro a questão da glória de Deus. Já em falando da bondade de Deus, você vai encontrar no Salmo 23, verso 6, no Salmo 27, verso 13, no Salmo 69, verso 16, no Salmo 86, verso 5 e no Salmo 109, verso 21. Já da sua fidelidade, assim como foi dito da sua bondade, você vai contemplar no Salmo 26, no verso 3, sobre a fidelidade de Deus, no Salmo 36, o verso 5, no Salmo 71, verso 22, no Salmo 86, verso 11 e no Salmo 138, verso 2. Com relação ao poder de Deus, você vai contemplar no Salmo 20, verso 6, no Salmo 62, verso 11, no Salmo 65, verso 6, no Salmo 78, verso 26 e no Salmo 150, verso 2, salmo este que nós fizemos a leitura no início da nossa reflexão. Com relação ao seu amor, você vai contemplar no Salmo 6, no verso 4, no Salmo 13, verso 5, no Salmo 25, verso 10, no Salmo 36, verso 5 e no Salmo 63, verso 3. Você que tem a palavra de Deus, pode pegar a sua Bíblia e ler todos esses textos e observar o quanto Deus nos ensina a respeito da sua glória, da sua bondade, da sua fidelidade, do seu poder e do seu amor. É precioso que o ser que respira louve ao Senhor. Isso é agradável ao nosso Deus, pois Ele nos criou para o louvor da sua glória. E a palavra já nos diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Uma das maneiras que nós encontramos para louvar ao Senhor é através do livro dos Salmos. Uma das maneiras, porque existem várias outras. Porque a própria palavra nos ensina em 1 Coríntios 10, 31, que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem glorificado a Deus na sua caminhada, no que você tem feito? Porque o ser que respira deve louvar ao Senhor. E deve louvá-lo na beleza da sua santidade. Deve enaltecer aquele que era, que é e que há de vir. Na Bíblia de Estudo Conselheira, faz uma conotação a respeito de meditando nos Salmos. O que é que eu posso encontrar nele? Nós vimos que ele é um livro que apresenta 5 ideias centrais, as quais citei nessa reflexão. Ele é um livro dividido em 5 livros, também citei nessa reflexão. Ele é um livro que expressa a fidelidade, a bondade, o poder, o amor de Deus e a sua glória. Ainda podemos dizer que há um exercício de meditação praticado por vários leitores da Bíblia, que é bastante útil para os salmos davídicos e também para os salmos em geral. Por que dizemos davídico? Porque, de acordo com a identificação, Davi escreveu 73 dos 150 salmos. Ou seja, 73 foram escritos por Davi. Mas além de Davi, você vai encontrar, por exemplo, o salmo escrito por Moisés, vai encontrar o salmo escrito pelos filhos de Corá, ou Coré, dependendo da versão, mas é o mesmo nome, os mesmos filhos. Você vai encontrar Asaf, Jedutu, e ainda aqueles que não são identificados.
Então, seguindo a leitura que se encontra na Bíblia de Estudo, Conselheira diz que além do Salmo Davídico, e também para os salmos em geral, conforme ensina alguns mestres, os livros trata-se de fazer a leitura do Salmo por 3 vezes, procurando imaginar o texto de 3 formas, uma por vez. Primeiro, o que essa oração significou para uma pessoa do povo hebreu, dos tempos do Antigo Testamento e da Velha Aliança, nas circunstâncias em que ela viveu essas emoções. Nos casos em que os títulos identificam os autores, podemos seguir essa identificação. Então, nos salmos atribuídos a Davi, leia tentando imaginar como Davi viveu e expressou aqueles sentimentos para Deus. E o mesmo vale para outros autores, como citei Corá, Jedutum, Asaf, Moisés, tem também os salmos escritos por Salomão. Então, isso vale para todos os autores e circunstâncias, como Moisés no Salmo 90. Na segunda leitura, tenta imaginar o que essa oração significou para Jesus, o filho de Davi, e como ele passou por circunstâncias que causaram esses mesmos sentimentos, especialmente os salmos chamados de messiânicos, o que o Novo Testamento relaciona com ele, ou seja, com quem? Com Jesus. Salmo 31, verso 5, e o quadro Salmo Reais e Messiânico, como Salmo 22. E a terceira forma de você ler o livro dos Salmos seria, na terceira leitura, concentre-se imaginando o que este salmo significa para você. Temos 150 salmos. Você pode ler um por vez, ou pode até ler mais de um. E você deve fazer essa conotação. O que este salmo significa para mim? Na sua história de vida e nos sentimentos e nas circunstâncias em que você se encontra atualmente. Você também pode verificar isto ou observar, fazendo a leitura, por exemplo, do Salmo 23, de Gênesis, capítulo 1, em que descreve toda a criação. E nessa colocação você se imaginar o que esse texto descreve para mim. O que ele me ensina. O que eu posso aprender dele. Por exemplo, no Salmo 23, que é um salmo composto por 6 versículos, um salmo escrito por Davi. Este salmo, que se encontra no livro dos Salmos, é uma das passagens mais queridas da Bíblia, se não a mais querida de todos os tempos. Crianças pequeninas o aprendem de cor e até a velhice ele continua sendo um tesouro para todos. Davi, que foi o pastor de ovelhas antes de ser rei, utiliza 2 figuras poéticas para descrever Javé, o Deus, um pastor e um anfitrião, e canta sua absoluta confiança na fidelidade e no amor de Deus. Então, Davi expressa isto. O que você e eu podemos expressar dos textos bíblicos que temos lido? Se é que temos lido. Se não temos lido, hoje o Senhor nos chama a fazer isso, porque todo ser que respira deve louvar ao Senhor. E aí vem a pergunta: você tem louvado ao Senhor? E se você tem se dito, eu não sei como louvar ao Senhor. Trago à memória o texto que já citei nessa reflexão, que é 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você estiver assim agindo, você está glorificando a Deus na sua caminhada, aonde você tem colocado a planta do seu pé. Que esta reflexão sirva para você meditar não só hoje, mas na sua caminhada. Você é um ser que respira, você foi criado para a glória de Deus e Deus espera que você expresse isso em toda a sua maneira de viver. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.